Até o ano de 1988, ser negro no Brasil significava enfrentar preconceitos. A discriminação racial naquela época estava presente em escolas, empresas e órgãos públicos. Jacira é uma das brasileiras que passou por isso. Jacira, naquela época, a cor da pele, ela dizia como você seria tratado e visto pela sociedade? Naquela época e até hoje. O que muda da época e até hoje, a partir dos mecanismos, né, de defesa e do processo de conscientização no país, precisa-se de que a gente tenha conhecimento, né, e ter informações de que num país, Brasil, que a maioria é negra, né, o segundo país no mundo, depois da África, que a sua população, a maioria é negra, por que há tratamento diferenciado? Essa era a pergunta e esse questionamento que eu sempre fazia. Mas muitas das vezes, esse questionamento, ele não vinha a partir de uma ação, mas muitas das vezes de um recolhimento, de um recuo, não é? De um sofrimento. Mas a sociedade, ela agia desse jeito, ela impunha essa discriminação nas entrelinhas muitas vezes, mas havia isso mesmo. Com certeza havia. E você dizia que estava sendo discriminado por ser negro, né, por ter a origem africana, e a maioria das pessoas, nas suas relações sociais, nas relações trabalhistas, sempre é colocado, não, você é discriminado porque você é pobre. E eu dizia, e eu via exemplos que não era isso. Ou seja, eles tentavam falar que você não estava sendo discriminada pela cor, mas você estava sendo discriminada pela classe social. Ou seja, era preconceito do mesmo jeito. O preconceito existia, só com nomes, né, econômicos, para muitas vezes suplantar essa questão racial. Essa identidade étnica nossa, brasileira, ela, na época, ela era muito mais ainda, vamos dizer, tímida, não é? Porque poucas pessoas que se dedicaram suas vidas para trazer esse debate para o país, para tirar embaixo do tapete. Quer dizer, a questão racial era um debate como fórum íntimo. Você não discute religião, você não discute política, não é? E você não discute time de futebol. É como se não houvesse uma discussão pratos limpos, vamos supor assim, numa mesa de restaurante, na sala, durante um encontro de família. Era uma coisa que já estava intrínseca, as pessoas não precisavam falar, elas sabiam como agir. Isso. Seria mais ou menos isso? Com certeza. E você também ficava, eu vou começar a colocar, eu estou sendo discriminada por ser negra, como é que você prova isso? Como é que comprova isso? Posso sim. Por que eu estou nesse lugar? O currículo profissional precisa de foto. Né? Na sala de aula, no local do seu convívio social, dependendo do local que você esteja, nem existe nenhum negro, nenhuma negra. Agora vamos lembrar um pouquinho antes de 1988, porque a primeira lei contra o racismo foi criada em 1988. Antes disso, o Brasil tinha mais de 40% da população brasileira era negra. Né? Então, assim, era um número grande de negros circulando por todos os lugares, estando em todos os órgãos, todas as empresas, só que havia, entre os brancos, vamos dizer assim, aquele tratamento diferenciado com os colegas, com muitas vezes familiares, de cor negra. Né? Então, como é que você se sentia? Você percebia isso quando você era criança? Você sentia que havia um tratamento diferente na escola, por exemplo? Ou que a mãe de algum coleguinha te tratava de um jeito diferente, não queria muita aproximação? Isso é muito presente, né? O tratamento do colega com o outro sempre usa os apelidos depreciativos, não é? Como macaco, tição, tizil. E essa relação eu nunca aceitei ter esse apelido, mas se falava, me agrediam nas costas, com um colega ou com outro, chegou até uma situação de que, né, vou pegar você fora do colégio, né? E nessa discussão, uma colega branca de olhos azuis que me defendeu. Né? E aí as outras colegas falaram, mas como você está defendendo ela? Você é branca, como é que está defendendo ela? Não, mas ela é minha amiga, e ela não fez isso, e eu vou defendê-la. Então isso é muito presente no colégio, bem acentuado. Era muito presente. Outra questão, o seu rendimento escolar. Ele afeta o seu rendimento escolar quando você sobressai. O conteúdo você domina
E aí você não é valorizado da mesma forma. Por exemplo, é muito presente também em escola, você não ser escolhida a rainha da pipoca ou a rainha da festa junina. Você nunca não está no lugar da visibilidade, no lugar da visibilidade positiva. Não é? Porque você, a sua identidade, a sua referência é, com a população de baixa renda, falta tudo, né? Falta uma família estruturada, quer dizer, falta um lugar digno de morar, e você, por que isso? E aí esses porquês, ele te traz a resposta. Para mim, principalmente, comigo aconteceu, quando eu começo a participar de entidades, né, de um grupo político que vem a discutir a questão racial. Aí você começou a se questionar. Que se questionando. Mas quando você era criança, ou seja, pelo que você fala, as brincadeiras vinham desde do processo de alfabetização. As crianças, muitas vezes, elas não tinham noção do que estavam fazendo. Elas repetem, né? Mas eram preconceituosas. Você viveu situações de completo e total preconceito racial ainda criança, na sua infância. Sim. E isso determina, né, você se tornar uma pessoa também adulta. E o que gera, primeiro, dentro de você o sentimento é de violência, é de revidar, não é? É de se esconder, se excluir, sempre colocando para você a responsabilidade. E não você, sendo ser humano, querendo os direitos iguais, exigindo essas oportunidades iguais. Mas, Jacira, na sua infância, você sabia que o que você estava passando era pela cor da sua pele? Ou você sabia que você estava sendo vítima de preconceito, mas não entendia o que estava acontecendo? Não, né? A gente não entende. Não entende. E como você se sentia naquela época? Sempre preterida, né? Hoje eu sei dar nome às situações, mas eu sempre estava. E um mecanismo que eu usei para sobrevivência foi a minha maneira de ser mais extrovertida. Eu tive um período na minha vida, mais jovem, de reclusão, assim. Pouco conversava, mais ouvia, eu não me abria, não é? Não confiava de trocar, né? O dia a dia. Depois eu passei uma outra fase que eu falava, que aí foi o melhor momento na minha vida. Você foi porque encontrando eu fui maneiras de administrar esse aquela racismo. sensação que te gerava todo o preconceito pelo qual você estava passando. Isso. Agora vamos lá. Já na fase adulta, você foi trabalhar. E ali você disse que... E quando você chegou lá, o que você encontrou? Quando eu chego lá, quer dizer, que nós vamos numa condição até de um reconhecimento profissional. Nesse grupo tinham mais de negros. Tinha eu, única mulher negra, tinha outros colegas negros, homens negros. Começamos e tal. No decorrer desse trabalho, nessa função que eu estava, tudo estava maravilhoso, vamos se dizer. Né? Salário melhor. Mas ali eu senti perfeitamente que quando você ascende socialmente, a discriminação aumenta. Você fica visada no sentido, opa, você é uma ameaça. Negro não pode estar aqui. Não, você não está aqui. Por que você está aqui? A sociedade queria impor os seus limites, é isso? Ela faz isso até hoje. Né? Ela diz onde é o seu lugar. E que lugar é esse? Né? E aí eu me questionava todo o meu tratamento, o dia a dia profissional, queria ascender. E nesse processo de ascender eu fiz o curso de jornalismo, entrei no curso de comunicação. Foi a única mulher negra cursando comunicação social na faculdade. Na época foi. E aí eu fiz o curso, terminei o curso, e quando o primeiro gesto meu, nesses 4 anos de curso, foi pegar o meu certificado e levar a esse chefe. Ele estava vivo. Eu falei, agora, qual a desculpa que você vai usar agora? Eu estou com certificado. E aí? Aí ele, pois é, então, Não tem jeito. Não tem jeito, você vai ter. E eu trabalhei 1 ano. 1 ano, um salário razoável, e pedi a demissão. Por quê? Aí, por quê? Porque eu queria fazer o jornalismo. Eu queria exercitar a profissão de jornalista. Ali era uma parte da revisão, que depois eu vim trabalhar posteriormente, mas naquele momento eu queria estar nesse contato com as pessoas e buscar o que eu escolhi, que é a profissão. Tudo isso que você falou agora foi entre 1970 e 1980, antes da lei
contra o preconceito racial, né? Discriminação racial. Agora, Jacira, você e seus outros colegas negros, seja na faculdade, seja em alguma empresa, algum órgão pelo qual você passou e trabalhou, vocês chegavam a conversar sobre isso? Sobre essa questão do preconceito racial? Vocês se sentiam incomodados ou vocês achavam que aquilo ali era normal e não ia mudar nunca? Era natural. Era natural por ambas as partes, era aquilo, estava colocado, né, historicamente, meu pai, minha avó, né, meus irmãos, também aquela relação. Mas, nesse momento que eu conheço esse grupo, começo a discutir, eu comecei a ver o mundo de outra forma. E não era porque eu era pobre que eu estava sendo discriminada, tinha algo mais. E esse algo mais eu descobri foi quando, no exercício da profissão que foi mais gritante, quando eu marcava as pautas, ia fazer a matéria, e chegando lá o susto, né? Ah, você é a jornalista? Sou. As pessoas estranhavam? Era. Você é a jornalista que você falou agora há pouco no telefone? Foi eu que marquei a entrevista. Ah, tá bom, então aguarda um pouco aí. Aí a secretária foi chamar o entrevistado. Quando ele chegou, boa tarde, prazer. E era assim, os extremos. Ou te tratava muito bem ou ignorava totalmente. E aí eu fiquei... E o que mais me assustou nesse momento profissional, foi quando essa pessoa que eu entrevistei pediu, olha, depois que você terminar a matéria, você me amostra? Eu falei, ia mostrar a matéria? Não, eu tenho que mostrar meu editor confiou, e tal. Né? Não confiou. Então, dali, uma outra situação que foi muito gritante, foi na gráfica, que eu trabalhei também, uma gráfica em Brasília, onde os colegas que vieram para mim, e um deles falou assim, se você não fizer nada, eu vou fazer. Eu falei, o quê? Olha, você vira as costas, ele chama Tição, Tizil, por que essa mulher e negra trabalha 5 horas? Eu tenho que trabalhar aqui às 8 horas. Eu falei, mas quem está falando isso? É os colegas. Eu falei, por que eles estão incomodados comigo? O que eu estou atrapalhando a vida deles? Não, é porque eles acham que eles são brancos. E tem que trabalhar menos. Tem que trabalhar menos. E você, negro, como é que você está trabalhando só 6 horas? Eu falei, eu fiz o curso... Mas era um preconceito, era um pensamento, uma ideologia, vamos dizer assim. O racismo é uma ideologia. Que atravessou séculos. Né? Assim, então, assim, você vê nesse comentário que as pessoas do seu trabalho faziam, que assim, o negro tem que trabalhar mais que o branco. Por quê? Porque lá atrás, há séculos atrás, o branco ele não trabalhava. Quem fazia tudo para o branco era o negro. Ou seja, por que mudou agora? Era um pensamento que incomodava muitas pessoas, né? Eles não aceitavam, né? E para era estranho. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Então, aí esse meu colega... Porque você já estava acomodada também. Já estava incomodada. Acomodada também. Acostumada a ser tratada assim. Aí esse colega falou, se você não fizer, eu vou fazer. Vou falar com o diretor, o dono da gráfica, e que era tio dele. Eu falei, não, eu vou fazer. Isso está acontecendo comigo. Aí eu tomei impulso. Está acontecendo comigo, eu vou buscar. E aí eu marquei a audiência com o dono da gráfica. Ele falou, não, mas é brincadeira. Sempre era assim. Quando você tentava se colocar, não, é brincadeira. Eu falei, não quero. Se for brincadeira, seja o que for, eu não quero e não vou aceitar. E exijo do senhor uma providência. Você quer o que eu faço o quê? Eu faço o que deve se fazer. Agora, se eu for mais uma vez discriminada, eu vou buscar meus direitos. Foi ali que eu dei meu grito de liberdade, né, para não aceitar mais aquela situação. Agora, Jacira, naquela época, desde 1951, mais ou menos, até 1988, os negros foram vítimas de várias formas de preconceito. Porém, ali, naquele período, já existia uma lei que tratava sobre o preconceito, né, a discriminação racial. Mas aquela lei ela não era respeitada, ela não era... Porque as pessoas, elas, mesmo havendo ali uma lei que falava que estava errado esse tipo de tratamento com as pessoas negras, a sociedade ela continuava agindo da mesma maneira. Por quê? Não, primeiro que não tem informação dessa lei. Essa lei era Afonso Arinos, ela protegia... e considerava essa discriminação racial como contravenção. E não como crime. E não como crime.
Então, não tinha mecanismos judiciais para poder você fazer com que essa pessoa que tivesse uma atitude racista responder. O que ficou muito presente e marcante na época foi a questão da capoeira. Ela foi usada muito para quem praticava capoeira. E quem praticava capoeira, maioria negra. Então, quem fazia capoeira era vagabundo, era vadio. Então, quando saía que havia, né, o jogo de capoeira, logo em seguida, os homens, que era só homens, né, que praticavam na época capoeira, eles eram abordados de forma violenta pela polícia, me dá a carteira profissional para considerar que ele não era vadio. Ou seja, essa lei de 1988, ela não mudou não botou limites na sociedade na hora de pensar o tratamento para com os negros. Ela mudou também o pensamento das pessoas negras. Porque antes, é como a gente tinha dito, vocês achavam normal. Vocês estavam acostumados a aceitar esse tipo de tratamento preconceituoso. E quando veio a lei, vocês falaram assim, não, isso não é normal e eu mereço outro tratamento. Então, vocês começaram a buscar mais respeito perante a sociedade, é isso? E uma coisa interessante, esse respeito, essa valorização, antes de lei, ou com lei ou sem lei, ela tem que existir. E nós, negros e negras, sabíamos disso. Mas a correlação de força, o grau de desigualdade social, que você não tinha voz, você não tem voz, você não tem repercussão, não tem eco. Então, a violência é tão grande, que precisou de uma lei para poder eu ter a minha convivência ser harmoniosa e ser respeitosa. Companheiros e companheiras, negros e negras do país e do mundo, porque, infelizmente, o racismo não tem fronteira, não é? E o racismo institucional, ele é muito presente nas relações. Por que eu estou 30 anos no emprego, entrei pelo concurso público, trabalho no serviço público, e essa ascensão, ela não acontece? Esses porquês. Por que eu, para pleitear uma vaga no mercado de trabalho, eu preciso da foto? Nós temos que dizer não a esse tipo de exigência. Por que você, negra e negra, esse extermínio da juventude hoje, que está no país, no Distrito Federal principalmente, é o 5º no país. Essa juventude negra está sendo exterminada mais uma vez, porque nos idos de 30, eram homens, mulheres, idosos, quer dizer, matava-se e mata. O genocídio contra o povo negro, ele é diário. Ele é diário. O que mudou? Precisa, e o Estado brasileiro está fazendo, e a sociedade também organizada está fazendo. O quê? Que nós façamos a exigência de ter uma política pública, que o Estado brasileiro reconheça essa dívida histórica, mas não reconheça de uma dívida histórica de uma forma paternalista. Nós queremos ter mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mais acesso à cultura, e que nós, povo negro, com essa maioria de quantidade, precisa ser também uma maioria de qualificação. Agora, Jacira, pessoalmente, você, Jacira da Silva, como é que o preconceito, ele mexe com os sentimentos e com a cabeça de quem é vítima? Ele é muito doloroso. Ele é tão perverso que ele te traz insegurança, ele te traz dúvidas, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando você sabe que ele existe e sabe, te dá uma fortaleza. Porque aí você lembra dos seus descendentes, você lembra da ancestralidade. O que me ajudou muito nesse processo também foi a questão da religiosidade de matriz africana, onde eu fui buscar no candomblé também essa maneira, esse acolhimento, não é? Diante da minha história, que essa história que foi negada para mim negra e foi negada para não negro. E por que há, até hoje, por que há esse racismo? Da onde veio esse racismo? E aí a história nos coloca e precisa recontar essa história. Recontar essa nossa história oficial, a participação de nós negros e negras brasileiros na construção do país, do desenvolvimento do país. Precisa, mulher, negra, mãe, escolher a maneira de viver e não aceitar.
E esse não aceitar, eu não posso me tornar agressiva e nem violenta conforme essa violência que eu convivo no dia a dia. E só para terminar, você foi a primeira negra, mulher negra, em várias situações que te fizeram ser vítima do preconceito racial. Né? Quando você foi trabalhar na gráfica, né, em um órgão público, quando você foi a primeira negra, mulher negra, a cursar o curso de comunicação social numa faculdade na década de 70, e quando você foi a primeira mulher negra a assumir o sindicato de jornalistas. Em todas essas situações, você sofreu muito preconceito por querer se impor na sociedade e mostrar que você era capaz, que você podia assumir aqueles cargos, ocupar aquelas funções. Né? Isso tudo, que lição você tira disso? É que todos nós podemos, todos nós, independente da cor, do credo, que esse artigo na Constituição, ele de fato seja, prevaleça no nosso dia a dia, e que a lição maior, que são desafios que a gente tem que vivenciá-los e vencê-los todos os dias. E quanto maior esse desafio, maior é a nossa garra, maior a nossa altivez, maior a nossa certeza de que o espaço, ele não pode ter cor, ele não pode ter gênero. A sociedade precisa se desarmar, né? Ficar mais leve, de que eu ser negra e você não negro, nós temos que preservar e lutar por esses direitos iguais. Isso é muito bonito na palavra, muito bonito no discurso, e precisa ser na prática. Então, na prática, como é que ele se dá? Como é que ele se dá? Eu me preparo, porque sempre está colocando você que é o responsável, a disparidade escolar no país. Eu começo a estudar, eu tenho direito a ter essa escola, enquanto que um não negro já estava na universidade. Essa questão das cotas raciais, que foi o grande debate no país, aqui no Brasil, já tinha cotas para não negros, né? Para fazendeiros. Então, os lugares já estavam determinados para os não negros. Quer dizer, que não negros são quem? Não brancos. Não brancos. São indígenas, ciganos e nós negros. Nós não queremos uma relação paternalista. Nós queremos direitos iguais. E nós temos condições de exercer qualquer profissão a partir de termos essa oportunidade. Ou seja, não é a cor da pele que tem que determinar como você vai ser vista e tratada diante da sociedade, né? Sim, e a cor da pele, ela traz a história de um povo. Porque se você se prender à cor da pele, tem a história que é no país. Tem pardo, tem cor de rosa, tem moreno, tem marrom, e não tem branco com essas tonalidades. Então, nós temos que chegar, Brasil, negros e não negros. A ascendência africana, ter orgulho de ter a ascendência africana e não ser folclorizada e não ser utilizada meramente, mas tem que estar associado o dia a dia com essa nossa valorização. Tem que ter orgulho de ser negro e negra. Tem orgulho da sua história. A África é o berço da humanidade. A África não é só um continente, e como hoje a gente aprendeu, né? Que é ignorado nos nossos currículos escolares. Como é que você pode ter orgulho de ser negro se você não se vê numa televisão de forma positiva? Como é que você tem orgulho de ser negro e negra, que a história de vida, não é? De famílias desestruturadas, que na maioria dos presídios, a grande maioria é de negros e negras? Isso aí é para a gente ficar confortável? É para a gente ficar feliz? Não. Então, a felicidade, ela chega no momento que a gente tem essa consciência racial, que ela é determinante, sim. O mundo não vai ser resolvido economicamente. O mundo, essas relações sociais e humanas, elas precisam me enxergar como mulher, como negra, como mãe, como servidora, como doméstica, como gari. Olha a conquista que nós tivemos para nós, mulheres negras, que sempre a maioria na questão do trabalho, da empregada doméstica. E por quê? Outra pergunta, por que outros trabalhadores têm seus direitos integrais garantidos? Por que essa resistência para a mulher negra, que a sua maioria trabalha e não tem esses direitos? Então, essa é a nossa luta.
Esse é o nosso papel na sociedade, que muitos morreram para nós estarmos aqui. E precisamos não usar dessa violência com sangue, mas essa certeza de que eu preciso e sou igual a você.